aconselha os jovens cristãos a lidarem com as pressões e tentações da sociedade moderna? E aí eu acrescento aí sobre pornografia, sobre convites pra galera sair pra beber, pra encher a cara, enfim. Como é que você aconselha os jovens de hoje em dia a lidar com isso? Tá mais Muito difícil? bom. Com certeza é mais difícil, né? Tem muito mais opções, né? Muito mais opções. Uma palavra que a gente tem falado muito lá no nosso contexto é contemplação. Contemplação. Tem um conceito que é o seguinte: você se torna aquilo que você contempla. Tá? Então você, Vilela, é resultado daquilo que você contemplou por toda a sua vida. Então você assistiu um pai, você assistiu uma mãe, você assistiu uma autoridade, você assistiu pessoas ao seu redor, e quando a gente está ali olhando para alguém e vendo alguém viver, isso vai nos afetando. A gente é resultado do que a gente contemplou da nossa cultura. Né? Todos nós aqui somos muito bons em ser brasileiro. Né? A gente é profissional em cultura brasileira. Quantos livros você leu de cultura brasileira? Nada. Nenhum. O que você fez? Você contemplou brasileiros. E você se tornou, então, aquilo que você assistiu. Se você tivesse sido criado, mesmo nascendo no Brasil, com japoneses, você teria uma expressão cultural japonesa. Porque você contemplou esse povo e você se tornou. Então, o que eu diria pra galera você precisa olhar para Jesus. A gente precisa contemplar mais. A gente entra sempre num viés do não. Tipo assim, poxa, não vê pornografia. Claro, não vê pornografia, mas eu acho que tem um outro aspecto também. Veja isso aqui que te edifica. Olhe para isso aqui. Tem um texto na Bíblia que é conhecido, que ele diz assim, ó, olha só que interessante, Gênesis 2, né? E é o texto que o Senhor coloca Adão e Eva no jardim e ele dá uma ordem. Olha o que está escrito, Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Olha isso. Então o Senhor Deus ordenou ao homem. É uma ordem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então essa é a pergunta, né? Como é que eu faço para me afastar disso aqui que ele me proibiu? Que ele falou porque não é para eu fazer. Entendeu? Então, o Senhor Deus ordenou ao homem. E se você quebrar essa ordem, você vai morrer. A minha pergunta é, qual é a ordem? Que se você quebrar, você vai morrer. Não come o fruto. Então, essa é a segunda ordem. A primeira é? Qual é a primeira? A gente nem lê. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore. Então, eu só consigo comer do fruto proibido porque eu não estou comendo do fruto permitido. Entendi. Que me teria satisfação. Então, assim, olha que doido. Ele fez 1000 árvores que você pode comer. E uma ele falou, não come essa. E aí, qual é o trabalho da serpente aqui depois, Gênesis 3? É pegar sua cabeça e falar, poxa, você tem 1000, mas por que essa aqui não pode? Isso vale para qualquer aspecto da tua vida, né? A queda nos fez ver a vida a partir da falta. Você me perguntou, por que tem gente na igreja infeliz? Porque ainda há um aspecto dentro de nós da falta. É tipo, nossa, eu tenho tudo isso, nossa, mas eu não tenho aquilo. Poxa, eu consigo tudo, mas poxa, eu não consigo aquilo. Então, e ao invés de olhar para tudo que eu tenho, falar, cara, que maravilha, olha que coisa maravilhosa que eu tenho. E hoje isso piorou muito com a rede social, porque eu consigo olhar, né, o que você tem. Poxa, acabei de comprar um carro, mas olha o que o Vilela comprou. Poxa, acabei de... emagreci, mas ó, fulano emagreceu muito mais aqui, ó. Olha a minha empresa, mas olha a empresa do fulano. Então a gente vai olhando a partir da falta. Agora, qual é o caminho para isso aí? Qual é o caminho para eu conseguir falar não pelo que eu deveria falar não? É eu falar sim pelo que eu deveria falar sim. Então eu queria dizer pra galera que tá nos ouvindo, se satisfaça nas coisas que Deus nos deu. Poxa, tem tanta coisa que o Senhor nos deu. Tem tanta coisa permitida para você satisfazer. E o principal é Ele. É que esse coma livremente é coma do pão vivo que desceu do céu. Coma da palavra de Deus, coma de Deus. Aprenda a ter prazer em Deus. E aí você vai ter muito mais facilidade de falar não para os outros prazeres. Né? E sobre o que tem rolado em muita igreja, de denúncias, de problemas, como você vê isso, né? Tem muita gente que fala, pô, mas não se deve falar dos problemas, ou se deve falar dos problemas. Semana passada eu fiz um programa sobre isso, inclusive. Foi né? mesmo? E aí?
Cara, isso Porque tem muito problema. E tem gente que fala que se você está apontando o problema ou se você está dando espaço para se discutir isso, você está, na verdade, ajudando o outro lado, né? Não, e nós temos que falar, cara, dos problemas. Temos que falar dos problemas. Eu gravei um podcast ontem, segunda-feira, né? Só sobre abuso de liderança. Então, Vai sair daqui umas semanas aí. como você saber que você está num lugar onde tem abuso? Muito Quais bom. são os aspectos? Muito boa pergunta. Primeiro, esse lugar vai querer controlar a sua vida. Entendeu? Então eles querem exercer um controle sobre você. Qual que é o ponto? Que eu falei uma frase uma vez no podcast, depois eles cortaram só esse corte, não façam isso. Né? Ou não ponham esse título. Qual que era? Porque era o seguinte, eu falei assim no podcast, você não tem que obedecer nenhum pastor, você não tem que obedecer nenhum profeta. Mas aí eu já completei na sequência, claro. né? Porque qual é o papel do pastor? É apontar para a Bíblia. Eu dizer para você, cara, precisa obedecer isso aqui que Deus está falando. Então você não tem que obedecer a mim. Você tem que obedecer ao que eu estou falando para você, ó. Deus está falando isso, então você tem que obedecer a ele. Qual que é o papel de um profeta? É dizer, cara, a palavra de Deus diz. Então eu não vou falar, fulano, tem que comprar tal carro. Não vou falar, eu não tenho controle. Tem que casar com tal pessoa. Tem que casar com tal pessoa, tem que... para com o cabelo assim. Tô dizendo, ó, cara, a palavra de Deus diz tal coisa. É maravilhoso obedecer. Isso aqui vai trazer vida abundante para você. Só que você vai ter que fazer sua escolha, velho. Entendeu? Na maioria das vezes, nós estamos lidando com adultos. É diferente com a criança, claro, você tem mais limites, que ela ainda é muito ingênua, então você tem um nível maior de controle. Mas nós estamos falando de adultos. Então nós estamos falando de pessoas que querem controlar que carro que você compra, qual é o lugar que você vai, que você não vai. Por exemplo, aqui eu vou te dar já uma dica. Se o seu líder fica falando, não pode ouvir mais ninguém de outras igrejas. Pô, tá errado. Não pode ler nenhum livro que não seja da nossa aqui. Perdão, você tá numa seita. Você não tá numa igreja. Entendeu? Porque o que é a igreja? Cara, é a comunidade dos irmãos. E porque esse irmão tem uma expressão diferente da minha, não pode andar com ele. Não, isso é controle. Isso é manipulação. Se algum lugar tá falando pra você assim, ó, se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Isso é abuso. Entendeu? Isso é manipulação. Isso é controle. Então, são esses aspectos de seita. Outra coisa muito importante, cara, isso aqui é muito forte, se essa pessoa que está liderando está dizendo que ela é super especial, escolhida por Deus, especial, e ela tem um negócio maravilhoso que ninguém mais tem, e você não vai conseguir ser abençoado se não for até ela. Sai fora. Isso é manipulação, que a palavra de Deus diz sobre o sacerdócio de todos os santos. Ele morreu para que todo mundo tenha acesso a Deus. O único mediador entre nós e o Pai é Jesus. Então não tem que ir para nenhum pastor para chegar em Jesus. Esse pastor, esse líder pode me ajudar a aprender mais sobre Jesus. Ele vai me apontar para Jesus, ele vai me abençoar. Então assim, eu vejo que o líder, ele deveria parecer muito com um pai saudável, claro. Qual é o objetivo de um pai? A gente tem uma frase lá que é o seguinte: o objetivo de um pai não é formar um bom filho. Não? O objetivo de um pai é formar um bom pai. Então se eu chego assim e falo assim, cara, meu filho, meu filho chama Davi, ele é um filho maravilhoso, ele me obedece, ele chega em casa a hora que eu falo, ele faz tudo certinho, ele tem 50 anos, mora lá comigo. Ele é um bom filho, sim ou não? Filho. Agora eu tive sucesso? Não. Em condições normais, Totalmente dependente de você. Não tive sucesso. Porque o objetivo não era formar um bom filho. O objetivo era formar um bom pai. Perfeito. Então, qual é o bom líder? É aquele que está trabalhando para ser inútil. Para não precisar mais dele. Não precisa mais de mim. Por quê? Porque eu tô te apontando para Jesus, cara. Você tem a Bíblia. Lembra da reforma lá no início? Na sua língua, você tem acesso, cara. Então, deixa eu te ensinar inicialmente como é que lê. É assim. Aí o cara fala, não, mas lê pra mim. Não. Porque um dia eu não vou estar aqui. Você precisa ler e tal. E esse é o caminho. Então, se algum lugar tá dizendo, não, é só através de mim. Não, se eu não orar, não acontece. Cara, isso é manipulação. Entendeu? Isso é abuso. Agora, nós precisamos acordar como nação brasileira, como cristãos que estão me ouvindo aqui. Porque tem uma coisa que a gente tá vacilando. Nós estamos valorizando mais dons do que fruto. Né? Qual que é? Não sei se você lembra. Dons do Espírito, aí é o que você falou. E a gente pode até colocar outras coisas, como a capacidade de pregar, oratória, o cara orou e alguém foi curado. Pô, que legal. Só que tem um negócio chamado fruto do Espírito, que é
mansidão, bondade, paciência, longanimidade, amor. Isso é fruto do Espírito. Aí eu olho para esse cara que tá curando, mas é grosso com todo mundo, fazendo tudo errado, mas porque ele tem um dom, eu aceito ele como líder. Não. Entendeu? Aí esse cara tem um dom, mas ele traz a esposa dele, a família dele toda destruída. Não, a gente tem que voltar a valorizar isso aqui. Os frutos. O cara não fala bem como o outro, mas olha a família dele, cara. Fala pra mim, o que é mais difícil? Dar uma palestra para 5.000 pessoas ou ficar casado 50 anos e bem casado? Dá uma palestra. Quem é mais herói?